Então, pessoal, como nós estávamos falando sobre a história do plástico, né? Que se deu em 1907 pelo químico belga, né? Leo Barkeland, que foi em torno de 1863 até 1944. Ele propiciou, né, através desses materiais, a criação do nylon, da PET, do poliéster e do PVC, tá? É importante ressaltar que todo o material plástico ele vem derivado do petróleo. No petróleo em si, no composto químico que a gente chama de hidrocarboneto, a partir dessa composição química é que nós podemos retirar e extrair e fazer vários outros tipos de produtos. Mas principalmente o plástico é derivado então do hidrocarboneto, né, da junção do petróleo em si. É importante ressaltar que desse derivado do petróleo nós podemos retirar várias outras coisas, como a gasolina, como o diesel, né, o óleo diesel, a gasolina em si. Na realidade ele demora muito tempo, né, para poder ser formado. Ele é formado em rochas subterrâneas e materiais compostos subterrâneos, tá? Uma coisa que é super importante a gente salientar, de que o foco sempre vai ser esse, tá? É de que o plástico ele demora muitos anos para se decompor, né? Em ambiente terrestre ele é pacífico de gerar muitos problemas como enchentes. O acúmulo dele pode gerar entupimento de bueiros e tudo mais, né? Mesmo a partir da sua decomposição, os microplásticos em ambiente aquáticos eles podem ser provenientes e favorecer, né, a ingestão por animais marinhos, né, e como tartarugas, peixes, e isso pode favorecer a morte dessas espécies de animais, tá? Então o meu foco principal para esse tópico relacionado aos plásticos é fazer o questionamento: o que você, enquanto aluno, ou você, enquanto membro de uma família, está contribuindo para o meio ambiente? Você consegue fazer a reciclagem? Se você não tinha esse hábito, vamos começar a fazer, vamos começar a selecionar esse tipo de material, assim como plástico, como vidro, como papel. É importante que seja feita essa separação e o lixo orgânico sejam lixos diferenciados, observar aonde tem uma coleta seletiva próximo da sua residência, né? De que forma que você pode estar contribuindo para o meio ambiente de uma forma geral. Então essa é a sacada deste capítulo, desse nosso aprendizado. Nós vamos fazer uma abordagem agora com relação ao medicamento. Muitos dos medicamentos realizados em laboratório, eles são utilizados a partir de materiais sintéticos, né? Desde produtos de anti-inflamatório, assim como o uso de antibióticos e assim por diante. Mas aqui os fármacos, eles passaram por um processo muito longo, né, para chegar ao que nós temos hoje em forma de medicamento. Então é muito interessante nós ressaltarmos que toda pesquisa eficaz, ela passa por um processo científico. E para essa pesquisa científica ela acontecer, como por exemplo que nós estamos vivenciando aí pelo coronavírus, não é simples de ser criada uma vacina a chegar à conclusão de um medicamento ou de um composto químico. Então a gente tem que entender que dentro de um laboratório nós temos a criação dentro de um ambiente estéreo, que são acondicionados os hamsters, né, os ratinhos, ou até mesmo aplicados em macacos. São tratamentos, só que é tudo dentro de um comitê de ética, tá? Nós não podemos fazer o manuseio, isso é autorizado pelo comitê de ética, tem toda uma prescrição, tem todo um relatório, tem todo um organograma, um cronograma, e aí é feito todo o relatório de estudo, é autorizado, e aí aqueles mesmos ratinhos que eles retiram numa estufa, para entrar nele é um ambiente totalmente estéreo, não tem nenhum tipo de contaminação, a pessoa entra com a roupa toda preparada dentro do criadouro, né? Eles são alimentados, né? Tudo mais, só que é livre de qualquer tipo de contaminação, porque senão você tira o foco, né? Então você retira o animal daquele local, leva para o laboratório e ali você vai fazer uma condição. Então vamos dar um exemplo aqui hipotético. Eu quero treinar, eu quero fazer a indução do medicamento naquele ratinho com relação ao Covid-19.
que seria a primeira etapa. Aí eu vou aplicar, vou fazer com que aquele ratinho se torne um ratinho doente, né? Que ele tenha a doença em questão. Aí eu administro o medicamento para ver se ele vai ter um efeito, se ele vai apresentar efeitos colaterais ou não. A partir dali, é lógico, faço o relatório, envio para o comitê de ética, é autorizado. Aí a partir dali, dessa etapa, aí vai-se para uma próxima etapa, que aí começa a relação com os seres humanos, tá? Então essa é uma relação muito bacana. São etapas que precisam ser seguidas. Eu não posso ir diretamente em seres humanos. Tem todo um protocolo em cima disso, como a gente pode ver, né? Não foi feito em cobaias, né? As cobaias estão sendo dos próprios seres humanos. Foi desenvolvida agora uma nova vacina, uma criação, né? Suposta vacina em Oxford, né? Na Inglaterra. E aí eles mandaram, como aqui é em Defoco, eles mandaram um grupo de vacinas, né, um montante para ser administrado, como aqui ainda é o foco, para ver se ele vai surgir efeito. Então a partir daí, se o resultado for positivo, então a gente sabe que tem uma linha de pesquisa já de frente e satisfatória a atingir os objetivos propostos dentro da literatura, né, científica em questão, ok? É muito importante ressaltar que o uso do medicamento ele não pode ser assim voluntário, porque ele apresenta efeitos colaterais, né, e esses efeitos colaterais eles podem acabar trazendo muitos problemas para o indivíduo em si. Então, tomar remédio por conta própria não resolve o problema. O certo, o correto é você tomar com prescrição e tendo realmente os sinais e sintomas adequados para poder ter isso daí em mente. Tudo bem? O que é importante ressaltar é que nós temos um leque de medicamentos, né? Anti-inflamatórios, nós temos antibióticos, nós temos antifúngicos, nós temos analgésicos. Então, cada medicamento ele exerce uma característica específica, né? E que exerce uma determinada atuação de maneira adequada. Então, o medicamento ele tem que ser correto, administrado de forma adequada para uma determinada situação, tá? Eu posso prescrever um antifúngico para matar uma bactéria, né? Não é como se estivesse dando doce. Então, por isso que o certo é tomar o medicamento certo na hora certa para que ele tenha o efeito necessário, tá? Aí é muito importante que a gente, né, vou bater na mesma tecla, é importante salientar como temos muitos efeitos colaterais com relação aos medicamentos, assim como bactérias, nós temos antibióticos, né? De repente podemos até fazer antibióticos terapias para poder tentar suprir a necessidade, né? A realidade em si de determinado medicamento. E lembrando-se que a nossa flora da nossa mão, né, é a região mais contaminada que nós temos. E é o meio mais comum de adquirirmos e passarmos a doença em si, coçando os olhos, nariz, a boca. Então é uma forma muito rápida de administração. Então a partir daí, quando você faz o uso de medicamento sem ter a necessidade ou tomando de forma inadequada, por exemplo, eu tenho bactéria, tomo antibiótico, mas eu não tomo antibiótico de maneira adequada. Então significa dizer que quando eu administro o antibiótico em si, por eu não estar tomando ele de forma adequada e de forma certa, ele está servindo como açúcar para aquela bactéria. Então essa bactéria ela pode voltar com muito mais resistência. Então se o médico passa 7 dias, é 7 dias e naquele mesmo horário eu tenho que tomar ele controladinho. Porque senão eu gero e propicio essa bactéria se tornar uma bactéria muito mais resistente, e pelo fato dela se tornar uma bactéria muito mais resistente, ela automaticamente pode ser condicionada a se proliferar, a trazer consequências muito mais graves para o nosso organismo, para o nosso metabolismo, de uma forma geral, tá? Então essa é uma questão muito crítica com relação a isso. E é muito legal também a gente ressaltar que tem tudo envolvendo questão ética, né? Nós temos a Anvisa, que tem a liberação ou não dos grupos de medicamentos. Então não é assim, o medicamento chega e vai para o mercado. Não, tem testes, né? Tem que ser comprovado cientificamente se a atuação dele, se ele vier a trazer algum tipo de dano, de algum malefício, é comprovado cientificamente. Aí é recolhido todas essas amostras. Pode ver que todo tipo de medicamento ele tem um alvarazinho, ele tem lá um código, né? Todos os grupos de medicamentos eles têm uns códigos específicos. Aquele lote é classificado por lotes,
tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha consciência do que está acontecendo, tá? Uma coisa que nós poderíamos levar em consideração e discutirmos aqui é que muitas vezes a criação de um medicamento ele não é tão visado, ele não é realizado, porque ele não gera lucro, né? Então, geralmente o medicamento ele é sempre criado com o intuito de gerar lucro, né? Mas aí é importante o nosso papel enquanto cidadão pensarmos e refletirmos de que quanto maior a atuação do governo em gerar, em criar e propiciar políticas públicas de maneira adequada, né, honrosa, aí quando você gera e quando você cria políticas públicas de fato e coerente, a gente consegue ter uma atuação como está tendo agora, né, por uma questão biológica, por uma questão de bom senso, onde todos estão à procura de uma cura, e aí é onde está tendo toda essa discussão e voltado, né, vários países unidos para tentarem chegar ao consenso na criação de um medicamento, de um fármaco ou de uma vacina que seja eficaz para eliminar a doença em si. Então, para nós fazermos o fechamento desse nosso capítulo de materiais sintéticos, hipoteticamente o que nós tínhamos para fazer como abordagem, como princípios básicos, é isso. Então nós temos que ter precaução, temos que saber tomar o medicamento de forma adequada. Nem sempre o que a gente escuta, nem sempre o que a gente lê, ele é verídico, ele pode ser fake. Então a gente tem que ter muita ciência daquilo que a gente faz e não faz. Então é importante termos a valorização do que a gente toma, como a gente toma, que tipo de medicamento eu estou tomando, não fazer uso inadequado de medicação por conta própria. Isso não é uma forma estratégica e nem adequada para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, tá? E o foco principal também seria, né, que nós retratamos aí com relação à nossa abordagem, com relação à reciclagem. Acho que esse tópico da aula é muito importante para todos nós também, tá bom? Era essa a dica que eu queria deixar para todos vocês. Então, apostila número 2, capítulo 1, nós encerramos aqui. E aí nós já vamos entrar no próximo tópico, no próximo vídeo, sobre transformações físicas e químicas no nosso cotidiano, tá bom? Um abraço para todos, tudo de bom para vocês.